No grande teatro das relações humanas, onde cada indivíduo é um monarca de seu próprio destino, não há erro mais fatal para um príncipe do que a incapacidade de aceitar a perda de um território. Nicolau Maquiavel, em sua infinita sabedoria sobre a natureza do poder, nos ensinou que a fortuna é volúvel, como um rio que inunda planícies e derruba árvores. Mas o homem de virtude, o verdadeiro estrategista, é aquele que constrói diques e barragens antes que a tempestade chegue. Contudo, o que observamos na mente daquele que vigia obsessivamente as sombras de um amor passado não é virtude, mas a mais pura manifestação da fraqueza política e espiritual. Você, que observa silenciosamente através das janelas digitais, tornou-se um espião em um reino do qual foi exilado, buscando migalhas de informação em uma terra que já não lhe deve tributo nem lealdade. A psicologia daquele que persegue o rastro digital de um antigo aliado, agora transformado em estranho ou inimigo, reflete a angústia de um governante deposto que se recusa a abandonar o palácio em chamas. Maquiavel nos alertou: os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. E o que é um relacionamento, sob a ótica fria do poder, senão um patrimônio emocional? Um território conquistado, onde você exercia influência, onde sua vontade era lei e onde a segurança parecia garantida. Quando esse pacto é dissolvido, o ego, esse tirano frágil que habita em nós, sente-se não apenas triste, mas usurpado. O ato de stalkear, de vigiar, não é amor. É uma tentativa desesperada e política de manter uma jurisdição fantasma sobre um Estado que já declarou independência. Ao abrir aquela rede social, ao analisar cada nova aliança que seu antigo parceiro forma, cada sorriso capturado em uma imagem estática, você está, na verdade, conduzindo uma campanha de inteligência militar falida. Você busca sinais. Maquiavel diria que um príncipe sábio deve sempre estar informado sobre as conspirações ao seu redor. Mas que utilidade tem a informação se você não possui mais o exército para agir? Você observa a felicidade alheia como um general observa as muralhas de uma cidade inexpugnável. Cada like que outra pessoa deixa na foto do seu ex-amor é interpretado como uma movimentação de tropas inimigas nas suas fronteiras. A ansiedade que brota no seu peito não é saudade, é o medo da irrelevância. É o terror profundo de perceber que o mundo continua a girar e que o principado prospera, mesmo sem a sua coroa. A vigilância digital é o ópio do exilado. Ela oferece a ilusão de presença. Você acredita que, ao saber onde eles estão, com quem estão e o que bebem, você ainda participa da governança daquela vida. Lê do engano. Maquiavel nos ensina que quem é a causa do poder de outrem arruína-se a si mesmo. Ao dedicar suas horas, sua energia vital e sua estratégia mental para monitorar o crescimento de outro, você está drenando os recursos do seu próprio estado. Você deixa suas próprias defesas baixas, seus campos incultos, sua própria corte vazia, enquanto seus olhos estão fixos em um horizonte que não lhe pertence mais. É uma sangria estratégica. Você se torna um vassalo da memória, pagando tributos de dor a um suzerano que nem sequer sabe que você existe nas sombras. Por que fazemos isso? Porque o ser humano, dotado de razão, se submete a essa tortura voluntária. A resposta reside na nossa inabilidade de lidar com o vazio de poder. Quando um relacionamento termina, cria-se um vácuo. E a natureza, assim como a política, abomina o vácuo. Para não encarar o silêncio do seu próprio palácio interno, você prefere o ruído da vida alheia. É a preferência pela dor conhecida em detrimento da incerteza da liberdade. Maquiavel afirmou que os homens têm menos escrúpulos em ofender quem se faz amar do que quem se faz temer. No fim, ao stalkear, você não é nem amado, nem temido. Você é invisível. E na política da existência, a invisibilidade é a morte. Analise friamente. O que você busca? Provas de que eles estão infelizes sem você? A validação de que o seu reinado foi insubstituível? Maquiavel diria que isso é vaidade. E a vaidade é a conselheira que leva os impérios à ruína. Se você encontra a felicidade deles, você sofre pela sua substituição. Se você encontra a tristeza deles, você sofre pela empatia ou se ilude com uma falsa esperança de retorno. Em ambos os cenários, a estratégia é falha. Não há vitória possível na espionagem do passado. É um jogo viciado onde a casa, o tempo, sempre ganha. Você está lutando uma guerra de trincheiras contra fantasmas
gastando munição contra a névoa. A era digital amplificou essa tragédia shakespeariana. Antigamente, o exílio era físico e absoluto. Hoje, as fronteiras são permeáveis. As redes sociais são como praças públicas onde os governantes desfilam suas conquistas. E você, escondido na multidão, coberto pelo capuz do anonimato, assiste ao desfile da vitória de quem o derrotou. Mas lembre-se das palavras do Florentino. Todos veem o que você parece ser. Poucos percebem o que você é. Aquilo que você vê na tela. Os sorrisos, as viagens, os brindes, são as aparências. As máscaras que todos os príncipes usam para manter a reputação. Você está comparando os seus bastidores caóticos, a sua dor crua e real, com o palco iluminado e ensaiado do outro. É uma assimetria de informações que só serve para desmoralizar o seu próprio espírito. O desejo de controle é a raiz desse mal. O stalker é um ditador que perdeu seu exército, mas se recusa a largar o mapa. Ele traça rotas, imagina cenários, cria diálogos mentais, onde ele ainda tem a última palavra. Mas o poder real, o verdadeiro Imperium, só existe no presente. O passado é um território conquistado pela morte e pelo esquecimento. Tentar governá-lo é loucura. Maquiavel alertava que um príncipe novo, ao conquistar um estado, deve extinguir a linhagem do antigo príncipe para garantir a estabilidade. Da mesma forma, para que você possa governar a si mesmo novamente, para que você possa fundar o seu novo principado, a linhagem da memória obsessiva deve ser extinta. Não se pode construir a nova Roma sobre as ruínas de Cartago, se você passa o dia inteiro chorando sobre as pedras queimadas. A obsessão pela vida do outro revela uma falta de autarquia, a capacidade de governar a si mesmo. Você terceirizou sua estabilidade emocional. Você se tornou um estado satélite, orbitando um planeta que já saiu do seu sistema solar. Isso é indigno de um estrategista da vida. Onde está a sua virtude? Onde está a sua capacidade de dobrar a fortuna a seu favor? Ao vigiar, você se coloca na posição passiva de espectador. O espectador não tem poder. Ele apenas reage. Ele chora na tragédia e ri na comédia, mas não escreve uma única linha da peça. Maquiavel desprezaria essa passividade. Para ele, a ação é a única nobreza. E a única ação lógica diante da perda territorial é o fortalecimento das fronteiras restantes e a preparação para novas conquistas. Avançamos agora para o núcleo da estratégia de libertação. Se a primeira etapa foi o reconhecimento da nossa condição de exilados patéticos espiando pelos portões, esta segunda fase é o manifesto da reconquista, não da reconquista do outro, pois isso seria um erro tático de tentar reocupar uma terra envenenada, mas a reconquista de si mesmo. Maquiavel escreveu em O Príncipe que a guerra é justa quando é necessária, e as armas são sagradas quando não há esperança senão nelas. A sua guerra agora é interna. É uma guerra civil contra a parte de sua mente que insiste na submissão. É necessário um golpe de Estado contra suas próprias emoções. A neurociência moderna, que nada mais é do que a biologia do poder aplicada ao cérebro, confirma o que a filosofia política já sabia. A rejeição ativa as mesmas áreas da dor física. O seu cérebro, viciado na dopamina da presença do outro, entra em abstinência. O stalking é a busca desesperada por uma dose, mesmo que essa dose venha misturada com o veneno do ciúme e da rejeição. Você busca o alívio imediato da incerteza, mas paga com a moeda da sua autoestima. Maquiavel nos diria que um governante que sacrifica o futuro do Estado por um prazer momentâneo é indigno do trono. Você está vendendo a sua soberania futura por um vislumbre do presente alheio. Considere a economia da atenção. No mundo moderno, a atenção é o recurso mais valioso, mais precioso que o ouro ou a artilharia. Quando você direciona sua atenção para o ex-parceiro, você está pagando tributo. Você está enriquecendo o ego do outro com a sua energia psíquica. Mesmo que eles não saibam que você está olhando, energeticamente, você se colocou em uma posição inferior. A verdadeira demonstração de poder não é a vingança, não é o confronto e certamente não é a vigilância. A demonstração suprema de poder é a indiferença, o silêncio, o vácuo. Maquiavel sabia que o desprezo é a arma mais afiada contra a vaidade. Ao retirar a sua atenção, você impõe uma sanção econômica ao ego do outro. Você corta as rotas de comércio emocional. Imagine-se como uma fortaleza sitiada. Enquanto você mantém os portões abertos, enviando espiões para fora, você é vulnerável.
A estratégia do contato zero não é apenas uma dica de autoajuda, é uma manobra militar de fechamento de fronteiras. É o ato de levantar a ponte levadiça e encher o fosso com crocodilos. Dentro das muralhas, você deve reconstruir. Um príncipe sábio deve nutrir-se de sua própria força, dizia o Florentino. Isso significa voltar-se para dentro. O tempo que você gasta analisando a nova companhia do seu ex é o tempo que você rouba da sua própria reconstrução. Cada minuto de stalking é um tijolo que deixa de ser colocado na sua nova torre. Há também o perigo da idealização retrospectiva. Maquiavel nos alertava sobre os perigos de ver o mundo como gostaríamos que fosse, e não como ele é. Aquele que negligencia o que se faz pelo que se deveria fazer, aprende antes a sua ruína do que a sua preservação. Quando você olha para trás, sua mente edita a história. Você se lembra da glória do império, mas esquece da fome, das revoltas, da tirania e do tédio que levaram à queda. O stalker é um historiador revisionista que mente para si mesmo. Você precisa da frieza do analista político para lembrar dos fatos. O relacionamento acabou por um motivo. Havia falhas estruturais na aliança. Tentar reviver isso através da tela é tentar governar um cadáver. A cura, sob a perspectiva do poder, exige crueldade. Crueldade consigo mesmo, no sentido maquiavélico de crueldade bem empregada. É necessário cortar o mal pela raiz, de uma só vez, para não ter que renovar a dor todos os dias. Bloquear, silenciar, apagar. Essas são as execuções sumárias necessárias para a pacificação da mente. Pode parecer brutal eliminar os vestígios digitais, como queimar os arquivos de uma biblioteca, mas é necessário para que a nova ordem se estabeleça. Enquanto houver esperança de retorno, haverá fraqueza na governança de si. A esperança é um bom café da manhã, mas um péssimo jantar. E você tem se alimentado de restos frios por tempo demais. Pense na sua dignidade como a coroa do seu reino. A cada vez que você se rebaixa à posição de voyeur da vida alheia, a coroa escorrega um pouco mais. O príncipe deve manter a majestade. Que majestade há em rastejar pelos esgotos digitais em busca de informações? Levante-se. A postura do estratega é a de olhar para o horizonte, para as novas terras a serem conquistadas, para os novos aliados a serem feitos. O mundo é vasto, e o seu antigo território era apenas uma província pequena em um continente de possibilidades. A fixação no ex é uma miopia geopolítica. E o que fazer com a dor? Use-a. Maquiavel sabia que o medo e a necessidade são os grandes motores da inovação humana. A necessidade faz a virtude. Use a necessidade de preencher o vazio para construir algo grandioso. Canalize essa energia obsessiva, que hoje é desperdiçada na vigilância, para a conquista de novos domínios, intelectuais, físicos, financeiros. Torne-se um príncipe tão formidável, tão magnético e poderoso em sua própria órbita, que a ideia de olhar para trás pareça risível. A melhor vingança, se é que devemos usar esse termo baixo, é o sucesso estrondoso e a indiferença absoluta. É quando o seu ex, num momento de fraqueza, olhar para o seu rastro e ver apenas o brilho ofuscante de alguém que ascendeu a um nível que ele não pode mais alcançar. A conclusão estratégica é clara. O stalking é uma violação da lei fundamental do poder, a conservação da própria energia. Você está financiando uma guerra perdida. Declare a paz consigo mesmo. Assine o Tratado de Rendição da Obsessão e inicie o projeto de reconstrução nacional do seu eu. O passado é um país estrangeiro, onde a moeda não tem mais valor. O futuro é o seu império por direito. Retome o trono. Coloque a coroa da autonomia sobre sua cabeça e feche as janelas que dão para o cemitério do amor antigo. Olhe para frente, pois é lá, e somente lá, que a fortuna aguarda os audazes para entregar-lhes a glória. Que esta análise sirva como o decreto final. Não se curve diante da sombra de quem já partiu. Seja o monarca da sua solidão, até que ela se transforme na corte da sua plenitude. Se estas palavras, forjadas no aço da realidade e temperadas na sabedoria dos séculos, ressoaram nos corredores da sua alma e despertaram o estrategista adormecido em você, deixe seu like como um selo de aliança. Comente qual território você irá reconquistar hoje e inscreva-se para receber mais mapas de navegação neste mundo complexo. O poder é seu. Não o entregue a fantasmas.